mexido no órgão genital dele, ele está fazendo algumas perguntas desconcertantes, como por exemplo, como que eu nasci? Se ele está fazendo tais perguntas, se você está com algumas dificuldades em relação à sexualidade do seu filho, assista a minha transmissão de hoje. E quando notar que a criança está trazendo contribuições que não são condizentes com a idade dela, fiquem comigo até o final que vocês vão entender. E o título é Sexualidade Infantil. E aí, a criança sente desejo? Hoje nós iremos falar sobre a fase fálica, que Freud chama atenção para a criança da faixa etária de 3 a 6 anos. A criança, então, ela sente prazer no órgão genital. Por isso que você pode notar que, com frequência, ela fica mexendo no próprio órgão genital. Mas, gente, ela não sente desejo, ela não dá a conotação do sexo assim como um adulto. Ela apenas toca e percebe que cada parte do seu corpo, dependendo do estímulo, gera uma reação. E ela percebe que quando ela toca no órgão genital, ela sente prazer, simplesmente por isso, sem conotação do sexo do adulto, ela não sente desejos, ok? Ela só está se conhecendo e é algo muito natural. Aqui, gente, a imagem está um pouco pequena, eu vou ler para vocês, tá? O menino percebe então que tem pênis e a menina nota que ela não tem. E o diálogo é assim, é um menino olhando para a menina nua. E ele está falando, você não pode brincar com o meu, você já quebrou o seu. Olha que interessante como a criança olha a sexualidade nesta fase na qual eu estou falando. O menino percebe que tem pênis e tem medo que arranquem o pênis dele. Por isso que é muito importante a gente evitar brincadeiras como tira sua calça que eu vou pegar o seu pipiu, deixa eu puxar o seu pênis, vou arrancar. Porque realmente a criança acredita. A menina, por sua vez, acredita que o pênis dela, uma vez, vai nascer. Ok? Fica uma confusão na cabeça da criança. Na fase fálica também, há um momento que se chama o complexo de Édipo, no qual a criança se apaixona pelo genitor do sexo oposto. O menino se apaixona pela mãe, a menina se apaixona pelo pai. Isso tudo é normal da época da criança, do período da criança, e que deve ser encarado com naturalidade e evitar alguns comportamentos. Como, por exemplo, beijar na boca do seu filho. Gente, eu sei que a minha transmissão de hoje vai gerar um pouco de polêmica, pois eu observo pais beijando na boca da criança, eu observo fotos de pais fazendo isso. Eu sei que você não tem malícia, você não está fazendo olhando para o seu filho de uma forma errada, mas imagina, a criança ainda está no Édipo, a criança está apaixonada por você. Então você tem que mostrar, pelo menos na fase fálica, que só quem pode beijar a mamãe é o papai. Papai beija a mamãe, mamãe beija papai. Um outro erro também é dizer que a criança é o homem da vida da mãe. Certa vez eu recebi uma imagem no meu WhatsApp de uma amiga e que era assim, a foto de uma mãe segurando na mão do filho e a frase era esta: a mãe só conhece o homem da sua vida quando se torna mãe. Quando se torna mãe. Eu tive que discordar e vou explicar por quê. Mãe, o seu filho nunca vai ser o homem da sua vida. O homem da sua vida é o seu marido, é o seu namorado, é o seu parceiro. Lógico, você tem um amor incondicional pelo seu filho, você ama o seu filho, mas ele nunca vai ser o homem da sua vida. Tal como a filha nunca vai ser a namoradinha do papai. Olha, você não pode namorar, imagina, você é a menina do pai. Imagina a confusão, na sua cabeça está claro, da criança não. Um outro erro também é provocar ciúmes, porque a gente observa que quando a criança vai abraçar a mãe, o pai fica fazendo ciúme, fica abraçando, ou ele abraça e fica falando, olha, a mãe é minha, a mãe é minha. E os pais ficam felizes de observar que a criança está nervosa, eles gostam de observar isso. Olha, como é genioso, nossa, meu filho te ama, olha, tá brigando por causa de você. Mas, gente, a criança tem que olhar para o sexo oposto como um pai, como uma mãe, não como um rival. Ou parar de abraçar ou dar beijinhos. Então, por exemplo, o filho chega, você para de abraçar a mãe, ele entra no meio e empurra, e você para de abraçar, para de dar beijo. Não, você deve continuar porque é algo normal. E explicar, olha, é a namorada do papai, ela é minha esposa, eu posso fazer isso, para a criança já entendendo e agindo com naturalidade.
A partir dos 3 anos, então a criança ela começa a descobrir quem ela é, a que sexo pertence, ela começa então a perceber o órgão genital. Antes dos 3 anos, ela nem imaginava que ela tinha. Surge então, ouçam, a masturbação infantil. Gente, é um tema muito delicado. Quando eu falo de masturbação infantil, não é, de novo, com uma conotação de adulto. A criança não faz essa ligação do sexo, tá, com a visão de um adulto. Ela simplesmente toca no órgão genital por sentir prazer. Só isso. Ela vê que quando ela estimula, algo no corpo dela vai mudando. É uma fase natural que ela vai passar. A criança então começa a diferenciar meninas e meninos. E surgem então as perguntas, né? É o período dos porquês. Então a criança começa a perguntar: como que eu cheguei na sua barriga? Como que eu nasci? E aí, gente, como que você responde? Você diz que a cegonha que trouxe, você inventa uma história, você não fala? Opa, depois eu te falo. Como que você age? Certa vez, eu estava em um consultório, estava esperando meu médico e observei uma criança de 5 anos juntamente com a mãe folheando uma revista. Eis que então a criança observa a foto de uma gestante. E ela diz: olha, mãe, aqui dentro tem bebezinho, né? E a mãe, toda feliz: ah, tem sim, tem bebezinho. Ah, eu também estava na sua barriga, né, mamãe? Ah, filho, você chutava tanto que eu até comentava com o seu pai: ah, vai ser jogador de futebol. A conversa estava muito interessante, muito divertida. Eis que então o filho faz aquela pergunta: ô mãe, como que eu entrei na sua barriga? Eita, a mãe imediatamente olhou para minha cara e eu confesso que eu tinha que ouvir o desfecho da história. Mas ela, de uma forma muito sábia, disse: olha, filho, a mamãe e o papai já são adultos, nós nos amamos, então decidimos trazer você ao mundo e completar a nossa família. E você tem nos feito muito felizes. Acabou o assunto, ela encerrou, não precisou mentir. A criança, muitas vezes pequena, ela só quer questionar. É mais divertido fazer a pergunta do que te ouvir. Ela sanou a dúvida? Sanou. Ela contou uma mentira? Não contou nenhuma mentira. Ela respeitou a idade da criança. É óbvio que você tem que sentir seu filho. Muitas vezes você pode falar isso para a criança e ela vai olhar para você e falar: sim, mas está faltando alguma coisa aí. Você não está esquecendo de alguma informação? Então você vai ter que ir sanando a dúvida. A criança ela precisa recorrer a você toda vez que tiver dúvida, porque ela é curiosa, ela vai querer descobrir o que está acontecendo. E para você conversar sobre determinados assuntos assim delicados, você precisa dar uma resposta verdadeira, objetiva, respeitando a maturidade da criança e a curiosidade. Então, respondeu. Você respeitou a idade da criança, já viu que sanou? Não precisa mais ficar com medo ou ficar batendo na tecla ou ir muito a fundo, para você não gerar aí um amadurecimento precoce da sexualidade da criança. Uma forma muito prática para você trabalhar com seu filho pequeno é você pegar uma revista, um desenho de uma criança nua, menino e menina, e mostrar para a criança e esperar, ajudar a criança a fazer reflexões. Olha, a menina tem vagina, o menino tem pênis. Nomear, certo? Falar o nome certo das partes do corpo e mostrar para a criança: olha, você menina, você não tem pênis e é o normal, é isso mesmo, o menino é assim e o menino tem pênis. Enfim, você vai conversando. Na fase que eu estou falando agora, a criança também ela começa a amadurecer para querer fazer as coisas sozinhas. Então é a fase da privacidade. Ela quer ter privacidade, ir ao banheiro, tomar banho, dormir sozinha. Você deixando, você vai estar contribuindo para o desenvolvimento pessoal do seu filho, ok? Aí você vai perguntar: professora, e quando então eu vou notar que o meu filho está tendo um comportamento que não condiz com a idade? Vejam bem, gente, se ele estiver apresentando algum destes comportamentos, não é algo que uma criança que não tenha sofrido nada, ou que não esteja vendo nada adequado para a idade, possa apresentar. Então vamos ver o que não pode ocorrer. Vamos lá: masturbação frequente, a criança que se masturba em vários lugares, em qualquer lugar, e ela não consegue parar. O interesse excessivo ligado à sexualidade, a criança que pergunta muito sobre sexo, tudo é sexo, ela vai a fundo. Ou repetir cenas sexuais dos adultos. Observem na brincadeira da criança, no desenho, se ela mostra posições que só o adulto sabe dentro de um sexo, contribuições que a criança traz,
que não condiz com a idade dela, né? São contribuições que não condizem com o que a criança precisa saber. E o outro é que ela fica pedindo para outra pessoa acariciar. O natural é que ela mesma toque, porque ela está se descobrindo. Ela não pode pedir para outros. Você tem que explicar desde muito cedo que a sexualidade é algo muito íntimo. Isso não pode ser tabu dentro da sua casa. Ah, quando você tiver 15 anos eu te explico. Ela não quer saber com 15 anos, ela quer saber agora. E você que vai ter que sanar as dúvidas. Se o seu filho tá entrando na educação infantil e ele vai tomar banho na escola, primeira coisa que você tem que fazer, converse com a coordenadora, com a diretora e fale, quem que vai dar banho no meu filho? Ah, é a Maria, ela que dá banho. Então tá, leve seu filho e fale, filho, essa é a Maria. Apenas ela vai poder te dar banho, ok? Explique sobre os carinhos. O pedófilo, quando ele quer abusar da criança, ele diz que é um carinho, ele diz que é um segredo. Então explique de fato o que é um carinho. Olha, filho, carinho não pode gerar medo, você não pode ficar assustado. Se você sentir se você ficar dessa forma, você deve correr, sair de perto e avisar para a família que a gente vai tomar as devidas providências, ok? Conversar tudo com a criança. Você não pode ouvir ou assistir algo com conteúdos eróticos, ou muito menos ter relação sexual no mesmo cômodo que o seu filho. Ah, não acredito que ela está falando isso. Estou, gente. Porque ainda eu vejo muitos pais que fazem relação com o marido, com a esposa, com o parceiro, no mesmo cômodo. Aproveitam que a criança está dormindo. Você sabe se a criança está dormindo? E se ela acorda? Porque ela é curiosa. E aí? A criança, ela reproduz tudo o que você faz. Vamos tomar cuidado. E o outro, eu percebo muito em famílias que têm meninos. Criança não namora, tá? Então não deixem que arranje namoradinho para o seu filho. Ah, não, mas é só uma brincadeira. Não. Não fique estimulando a sexualidade precoce do seu filho. Não há necessidade, ok? E não é porque ele é homem que a homem pode namorar. Homem que homem vai guardar a sua sexualidade como algo precioso, porque é assim como da menina também. Se a gente quer ter uma sociedade diferente, vamos começar aí na educação dos nossos pequenos. Quando a fase que nós estamos falando aqui, da fase fálica, não é desenvolvida muito bem, quando, por exemplo, a criança está tocando no órgão genital e a mãe bate, ridiculariza, expõe a criança, essa criança, quando cresce, ela olha para o sexo como algo nojento, como algo sujo. Ela tem muito problema na vida sexual. Quando o Édipo, então, não é realizado de uma forma adequada, o adulto, a criança, quando cresce, também pode apresentar alguns traumas que nós já iremos falar para finalizar a minha transmissão, ok? Não desvencilhar. Então, ele não consegue desgrudar, por exemplo, da mãe. Então, a gente observa homens que já são adultos, que requisitam a mãe para tudo. Para ir ao médico, para fazer comida, até para ver se a mãe libera ele namorar com determinadas meninas. É a mãe que vai dar a última martelada, entenderam? O outro não consegue se relacionar. Você já ouviu aqueles adultos falando, ah, não vou casar não, ah, não, eu tenho que cuidar da minha mãe, eu tenho que cuidar do meu pai. Gente, é óbvio que você não vai abandonar o seu pai, mas você não pode deixar de casar, você não pode deixar de se relacionar com o outro por causa do pai ou por causa da mãe, ok? Muitas vezes também a gente observa que a filha não gostou do comportamento do pai, que era violento, ele chegava embriagado em casa, batia em todo mundo, e o que essa menina depois, quando cresce, faz? Casa com um rapaz que tem o mesmo comportamento do pai. Ou então, o filho que casa com a mãe, que ele não aceitava o autoritarismo da mãe, a mãe mandava sempre, e ele escolhe a mulher que manda sempre, ok? O outro, como eu já falei, acha o sexo sujo, acha algo impuro, e aí, terminando, problemas de relacionamento sexual com parceiro. Simplesmente, essa pessoa não consegue sentir prazer, porque de uma forma inconsciente, acha que está traindo.